Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje, o que fazer para salvar meu casamento? Quantas pessoas estão passando por situações no casamento onde você precisa salvar aquela situação? Você está ali no casamento, você já está cansada de sofrer, cansada de passar pela mesma situação e tudo que você mais quer, o que você mais fala, e quando eu te pergunto qual é a situação que você está passando no seu casamento, o que você precisa resolver aí, a primeira coisa que quase todas falam: eu preciso que o meu marido mude, eu preciso que o meu marido mude essa situação, o meu marido me faz sofrer. E aí você vem aquela lista, eu não sei o que você está passando hoje, seu marido é grosseiro com você, seu marido não paga as contas, seu marido está te traindo, ou seu marido há muito tempo não diz que te ama, vocês não conseguem ter intimidade entre vocês. Qual é a situação que você está passando hoje? E aí você faz aquela lista de reclamações do seu marido e você logo pensa que ele precisa mudar. O que eu faço para salvar essa situação? O que eu faço para salvar esse casamento que está ruim? E eu preciso que o meu marido mude. Eu preciso que ele faça diferente. E você coloca toda a responsabilidade do seu casamento, a responsabilidade do seu casamento mudar na mudança do seu marido. É fato, eu sei que o marido, a maior parte das vezes, se você está triste aí com alguma situação, é por causa da reação dele, é por causa de algum ato que ele está fazendo, que você não está gostando, e vocês não conseguem ter essa intimidade, essa harmonia entre vocês. Só que se você fica esperando ele mudar, para o seu casamento ser salvo, para o seu casamento ser transformado, você não vai conseguir sair do lugar, porque você fica esperando a atitude do outro. E você coloca a responsabilidade na mão do seu marido. E a gente não tem o domínio, eu não tenho o poder de fazer com que o meu marido vá mudar a atitude dele. A atitude dele é controle dele. Eu não posso pensar que eu tenho que fazer o meu marido mudar. O que a gente precisa fazer é agir diferente. A gente precisa transformar situações para que ele haja de forma diferente, para que ele reaja diferente. Porque senão a gente fica esperando, colocando toda a responsabilidade dessa mudança ou do problema que a gente está vivendo nas mãos do nosso marido, e as coisas não mudam. E aí você fica lutando sem resultado, você fica ali: eu já tentei de tudo, eu acho que eu já fiz de tudo, eu tento conversar e não consigo, eu tento pedir para ele fazer algo e ele não faz, e você fica lutando naquela situação dentro do seu casamento sem qualquer resultado, porque você fica esperando a atitude do outro, a ação do outro, e isso não está no seu controle. O que você tem controle sobre as suas ações, você pode fazer diferente. E aí você fala: ah, mas meu marido está fazendo isso. Ele está fazendo. Agora, o que você está fazendo? Qual atitude você está tomando hoje para que ele tenha essa reação? O que você está fazendo que ele não se importa de agir desse jeito? Entende que tudo é uma ação e reação? Depende das nossas atitudes, do que a gente está fazendo. Aí você vai dizer: então eu que sou errada? Cada um tem a sua versão da história. Cada um, se eu for escutar o seu marido, pode ser que ele tenha razão em algum ponto. Se eu for te escutar, você também tem suas razões. Cada um tem suas razões. Agora, se eu quero que algo seja transformado no meu casamento, tá ruim, não tenho mais o que fazer, eu tenho que começar por mim, porque eu tenho controle das minhas ações, dos meus atos, mas eu não tenho controle sobre o outro. Eu não posso obrigar o outro a agir do jeito que eu quero que ele haja, mas eu posso mudar as minhas ações. Esse é o segredo, esse é o ponto. É uma grande responsabilidade a gente ter esse livre-arbítrio, a gente poder fazer escolhas, a gente poder fazer diferente dentro do nosso casamento,
Mas é uma responsabilidade, mas é algo incrível saber que eu posso transformar minha história, que eu posso fazer um casamento diferente, que eu posso viver um relacionamento de valor, de ser amada, de ter um relacionamento harmonioso. Que se só depende de mim para que isso aconteça, maravilha, porque eu posso cuidar dos meus atos. Você pode cuidar dos seus atos e fazer uma história diferente. Então isso é maravilhoso, mas carrega sim uma responsabilidade, carrega sim ações a serem mudadas. Mas se você quer viver algo diferente hoje no seu casamento, na sua vida, você precisa agir de forma diferente. Se toda vez que você vai conversar com o seu marido, vocês só discutem, então você precisa abordar essa conversa de forma diferente. Eu preciso conversar de forma diferente. O que eu estou falando com ele que está despertando essa discussão? Porque são duas pessoas e conforme o jeito que eu falo com a outra pessoa, eu desperto um gatilho dentro dele. Eu desperto alguma coisa na mente dele que faz com que ele tenha aquela reação. É assim o tempo todo. Quando alguma coisa nos afeta, alguma coisa te deixa chateado, é porque você tem alguma coisa aí dentro de você que se incomoda com aquela situação. São gatilhos que disparam, que despertam. Por exemplo, se eu disser que você é alguma coisa que você não se identifica, se eu te chamar aqui, se eu te xingar, te falar algum nome, e você vai falar assim, ela tá louca, ela tá doida, eu não sou isso. Eu não sou isso que ela tá dizendo. E aí você não vai se identificar, não vai mexer com você. Agora, se eu falar alguma coisa que te incomoda, na hora vai mexer com você e você vai ficar chateada. Vai mexer com você. São gatilhos mentais que nós temos. E é assim o nosso relacionamento no casamento. A gente fala alguma coisa e que o marido já fica nervoso, já fica com raiva, porque é aquele assunto que toda vez que vocês conversam vai despertar esse gatilho e vocês vão discutir novamente. Então eu preciso abordar essa conversa da maneira correta. Tá vendo como a nossa atitude, os nossos comportamentos é que influenciam no relacionamento? Tudo é a forma como a gente se comporta. Agora, Silvana, meu casamento tá ruim e eu preciso salvar o meu casamento. Eu não sei o que fazer. Eu preciso transformar essa situação. Primeiro, se você quer transformar algo, às vezes nem tá tão ruim assim seu casamento, mas tem alguma coisa que você precisa transformar. Ah, nesse ponto, naquele outro ponto, até que a gente se dá bem, o relacionamento é bom, o casamento tá indo, mas tem um ponto que você não consegue, não sabe, já está há anos aí, ou já está há um tempão tentando fazer algo e isso não muda. Isso continua se repetindo na sua história e você quer mudar, transformar essa situação. Ou, quem sabe, tá ruim mesmo. Você já chegou naquele ponto que você disse assim, já não tenho o que fazer. Quem já me acompanha aqui conhece a minha história, eu cheguei a esse ponto. Só que eu passei 15 anos do meu casamento sofrendo, errando muito, errando várias coisas, tentando, me desdobrando, querendo ter o casamento perfeito e eu não conseguia, eu não saía do lugar. Eu lutava e as situações só se repetiam ou pioravam. Até que com 15 anos de casamento, eu cheguei ao ponto de dizer, eu não sei mais o que fazer. E aí eu cheguei ao ponto de querer optar pela separação. Até que eu resolvi. Falei, não, vou dar uma segunda chance. Só que eu não sabia o que fazer. E você não precisa passar tanto tempo assim sofrendo. Quanto custa para você passar anos sofrendo num casamento infeliz? Ninguém precisa disso. Porque isso afeta a nossa saúde, isso afeta o nosso bem-estar. O amor, ele é a maior das emoções. De todas as emoções que nós temos, de alegria, tristeza, de raiva, nós temos emoções. Ontem eu falei da emoção do ciúme, a gente tem emoções. Só que o amor, ela é a maior de todas. É como se eu somasse todas as emoções. É o amor. Então, essa emoção do amor, como ela é soberana, ela é maior do que todas, ela é suprema, ela interfere em toda a nossa vida.
Porque quando a gente está bem em nosso relacionamento, a gente está bem na emoção do amor, a gente vai estar bem no trabalho, a gente vai conseguir todas as outras áreas da vida, a gente vai conseguir levar com mais facilidade. Então o relacionamento, o casamento, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz. E é por isso que a gente precisa se resgatar de algo que está fazendo a gente infeliz. Porque meu lema é ser casada e feliz, e não infeliz. E quando eu estava nessa situação de não sei mais o que fazer, respira, para tudo. O que eu preciso fazer? Eu já entendi. Foi aí que eu tomei consciência de que eu podia transformar a minha história, que dependia de mim. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é agir. É agir em busca dessa transformação. E quando a gente resolve agir para mudar essa história, eu quero acabar com esse sofrimento no meu casamento, existem três coisas que são os obstáculos dessa nossa mudança. Eu quero mudar, eu quero transformar o meu casamento, mas existem três obstáculos que a gente encontra aí. O primeiro é o seu limite de resistência. A gente pensa que em transformar algo, eu vou mudar essa situação, eu vou usar uma técnica aqui, eu vou conversar. Só que você começa nessa transformação e você desiste. Você cansa. Eu não estou disposta a mexer com isso. Eu não estou disposta a mudar essa ação. E aí você deixa para lá. Então é o limite de resistência. O segundo, por quê? Por que eu tenho esse limite de resistência? Porque a nossa mente, ela nos sabota. É confortável para ela ficar nessa ação, ficar nas coisas que ela já conhece. Ela tem uma resistência à mudança. Você já percebeu que tudo que é novo na nossa vida, pensa aí na sua história, toda vez que teve que acontecer algo novo, qualquer mudança na sua vida, no início não é difícil? Quando a gente tem que mudar algo, a gente vai ter que mudar de escola, ou a gente tem que mudar de casa, ou alguma fase nova na vida da gente, o novo, no início, ele é difícil, porque você tem que se adaptar. E a nossa mente não gosta dessa mudança, é cômodo para ela ficar onde está. Por isso, o primeiro obstáculo é essa resistência. Você vai resistir, alguma coisa vai te dizer, deixa isso pra lá, você não precisa aprender nada sobre casamento, vai vivendo sua vida, ele não muda, seu marido é assim mesmo, ele não tem como mudar, esse homem é desse jeito, e aí vai te sabotar para você tentar desistir. E é isso que você tem que ter consciência para você não deixar esse obstáculo te parar. E o segundo obstáculo é o hábito de culpar os outros. Porque a gente começa a transformar aquela situação. E se você encontra alguma dificuldade, você não consegue passar dali, aí você começa a culpar. A culpa é do meu marido, ele que não muda, esse homem não tem jeito. A culpa é da mãe dele, que sempre interfere no nosso relacionamento. A culpa é que a gente não tem a condição X. A culpa é do dinheiro. E aí você culpa as coisas. Isso também atrapalha você a mudar, você a seguir em frente, a você mudar essa situação. E o terceiro obstáculo é onde diferencia uma pessoa que é amadora da mestre. A pessoa que não consegue continuar, ela não consegue repetir aqueles atos. Se você está num período de transformação, se você está aprendendo coisas novas sobre casamento, se você vai transformar essa situação, agora você está aprendendo técnicas de como se comunicar com seu marido, de como se comportar, técnicas de como você se sentir mais amada, como você pode mudar essa situação, acabar aí com as brigas no seu casamento. Aí você precisa repetir algumas ações. Agora, se você começa a fazer e você desiste, é a pessoa amadora, ela vai desistir. Agora, o mestre não. Qual é a diferença do mestre? Ele repete. Vamos pensar aí, até mesmo na questão do esporte, os grandes profissionais que se destacam no esporte, o que eles mais fazem? Eles treinam e repetem muito aquilo, o que faz com que eles fiquem num grau de excelência.
com que faz com que eles ganhem aquela competição. É repetir até aquilo ser natural. Ah, Silvana, então eu tenho que ficar me esforçando durante todo o meu casamento, a vida toda eu vou ficar aí me esforçando? Não, você precisa transformar essa situação, porque a hora que você ficar boa nisso, a hora que você entender que você já aprendeu a lidar com isso, vai ser natural. Imagine uma pessoa numa competição de natação, ele treina ali horas todos os dias, mas vai chegar um ponto que nadar para ele vai ser uma coisa tão fácil, tão natural, que ele simplesmente vai cair na piscina e vai nadar. Entende? Que isso também é a vida, é tudo na nossa vida. Se você aprender, eu só fico discutindo com meu marido, mas a hora que você aprender, vai ser na primeira conversa, Silvana, que eu vou usar essa técnica e a gente vai parar de discutir? Talvez não. Pode ser que na primeira vez você já tenha resultado, mas talvez você precise repetir. Hoje não deu certo. Então amanhã eu vou falar desse jeito aqui. E aí você vai vendo que você vai acabar com essas discussões até que você vai mudar o seu jeito de falar. E isso vai ser natural. Isso é transformação. Se você tem algo que não está te deixando feliz hoje no seu casamento, então é porque você precisa aprender isso. Aprender a técnica de como sair daí, de como fazer diferente. E aí vem essa fase de transformação. E existe uma palavrinha para sua transformação, que é a palavra recomeço. Para todo recomeço, precisa de 3 coisas importantes. E o recomeço é todos os dias. Essa nova manhã, começou um novo dia e uma nova oportunidade para você viver coisas diferentes, para você fazer algo diferente. Todos os dias a gente recomeça. Todo dia é tempo de recomeço. A gente precisa recomeçar. E quando a gente sente que não tem mais nada para fazer no casamento, quando a gente perde o gosto por isso, você não tem essa força para recomeçar. E você tem que te tirar daí, desse sofrimento, porque você não merece ser infeliz, a sua essência é de felicidade. Então você precisa desse recomeço. E o que tem no recomeço? Existem 3 coisas fundamentais no recomeço. A primeira delas é o perdão. A gente precisa perdoar. E qual é a maior dificuldade no perdão? A gente acha que se perdoar, você fica na sua cabeça que se eu perdoar o erro dele, eu vou estar apagando isso que ele fez. E se eu perdoar, ele vai continuar fazendo. E a gente usa o perdão como se a gente estivesse julgando o outro, como se eu quisesse dar o troco, eu não vou te perdoar, então eu estou te dando o troco. E ali você não perdoa. E quando você não perdoa, me diz, quem é que está sofrendo? É o outro pela falta do seu perdão? Não, é você. Você fica carregando aquela mágoa, aquela dor dentro de você. Além do fato de não ter como eu continuar no meu casamento sentindo mágoa, raiva, ódio de alguém. Porque como eu vou ter intimidade com o outro se quando eu olho para a criatura, se quando eu olho para esse marido, eu só tenho raiva? Como você vai ter intimidade? Como você vai criar uma conexão com ele se você não consegue perdoar? Então o perdão, ele é uma decisão. É uma decisão. Eu decido perdoar porque eu não quero ficar carregando essa mágoa dentro de mim. Silvana, mas a situação que a gente vive é insuportável. Essa pessoa não dá mesmo para conviver e eu não sei o que fazer, assim, eu não quero mais conviver com ele. Ok, mas você vai perdoar, porque o perdão não vai apagar o erro dele, não vai apagar o que ele está fazendo. Você vai decidir perdoar por você, porque você não vai carregar essa mágoa. E mesmo que você decida, não tem jeito, eu não vou continuar nesse casamento, você precisa perdoar. Agora, se a gente não cuidar da gente, se a gente não cuidar desse recomeço, dessa transformação dentro de nós, eu tenho um recado para te dar. Não adianta você sair do casamento, porque senão você vai sair do casamento e você vai encontrar outra pessoa e vai viver as mesmas coisas. Porque a nossa realidade, o que a gente está vivendo,
É porque das coisas que tem dentro de nós, as nossas crenças, as nossas atitudes. E se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai viver de novo as mesmas coisas. Então, antes de tomar uma decisão dessa extrema, você precisa tentar esse recomeço com você. Você precisa se resgatar dessa infelicidade. E não tem como você ir para o recomeço sem o perdão. A primeira coisa é você perdoar. E existem perdões de coisas que foram mais sérias e existe o perdão do dia a dia. O tempo todo a gente precisa às vezes perdoar, porque no dia a dia a gente também erra. O seu marido erra, você erra, porque todos nós somos luz e sombra. A gente acerta muitas vezes, mas às vezes a gente erra. E muitas delas sem a gente querer errar. Você simplesmente falou alguma coisa que desagradou, você tomou uma atitude que não era para tomar, e aí você, puxa vida, não era para eu ter feito assim. Então precisa o tempo todo desse perdão. Então, eu quero recomeçar. Então, primeiro passo, vamos perdoar, aprender a perdoar, para você tirar essa mágoa de dentro de você. E lembre-se que o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. E essa decisão é uma atitude de amor. E não pense que você vai apagar o erro do outro quando você perdoar. Não. Você só está decidindo porque você quer se livrar dessa dor, se livrar dessa mágoa, para você conseguir esse recomeço, até mesmo com você. Você não pode continuar carregando essa dor e essa mágoa. E não tem como restaurar um casamento se eu não perdoo o outro, porque eu vou ficar carregando isso. Então, a questão é resolver a situação, perdoar e recomeçar das pessoas novas que nós somos hoje, das pessoas que a gente quer hoje restaurar esse casamento, resgatar esse casamento. E isso independe do tempo de casados que nós temos. Independentemente do tempo, tem pessoas que voltam da lua de mel já com problemas. Tem pessoas que com um mês de casado está com problema. E tem pessoas que levou problemas, viveu até bem algum tempo, teve problema depois. Pessoas que vivem anos sofrendo. Sempre é tempo de recomeçar. E sabe qual é o tempo de recomeçar? Agora. Esse é o seu momento. Você não tem mais o seu passado e você ainda não tem o futuro. E o seu futuro, do que você vai viver amanhã no seu casamento, do que você vai viver daqui a 5 anos, vai depender das suas ações, do que você fizer agora. Então, o primeiro passo do recomeço é o seu perdão. E o segundo é a autoaceitação. Não tem como eu continuar se eu não aceito quem eu sou, se eu não aceito a minha história. A gente precisa amar e respeitar a nossa história, aquilo que a gente viveu. Eu sei que tem histórias que são muito tristes, tem histórias de muitas dores. Eu trabalho com isso há muito tempo, eu escuto histórias de casamentos que vocês nem imaginam. Existem muitas dores, mas a gente precisa amar e respeitar a nossa história, seja qual for a sua história, porque é a sua história que fez você a pessoa única que você é, a pessoa maravilhosa que você é. E se a gente viveu alguma coisa, é porque a gente precisava às vezes aprender algo. Se hoje o seu marido é um grosso com você, talvez você tenha que aprender a não, ou você não ficar chateada com isso, ou você agir diferente e não aceitar essa grosseria com você. É o nosso comportamento. Então por que ele continua sendo grosso? Porque talvez você aceite. Talvez você aceite ele falar assim com você, você fica magoada, você fica triste, mas amanhã ele vai falar de novo e você vai ouvir essa grosseria. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento para a gente aprender e não viver aquilo mais. É só a nossa história. A gente precisa amar e honrar a nossa história, quem nós somos. E a gente tem que se... Dentro do amar e respeitar, você vê que as 3 palavras são ligadas. Também tem o meu auto-perdão. Porque para eu amar e respeitar a minha história, se eu fiz algo que eu não queria ter feito, é um momento também de me perdoar. E entender
que tudo que você fez até hoje, você fez com a consciência que você tinha, com o que você tinha de melhor, com aquilo que você sabia fazer. Então, você tem que se perdoar e aceitar a sua história. E a questão aí da traição, vocês precisam saber, para esse recomeço, teria que dar uma aula aqui só de como superar essa traição. Inclusive é um módulo extra do meu método Cura do Casamento, tem um módulo lá só de superação da infidelidade, para quem quer superar essa infidelidade. Porque aí precisa de um perdão mútuo, precisa que os dois queiram essa transformação. E aí é uma parte só desse recomeço de traição. Mas é possível, Silvana? Sim, é possível a gente perdoar uma traição, é possível um recomeço. Existem vários casamentos que após, às vezes, uma traição, não que precise isso, tá? Muito pelo contrário, a traição causa muita dor, ela destrói o lar. Só que muitas pessoas conseguem se restaurar e recomeçar e às vezes ter um casamento muito melhor depois. Mas precisa de alguns ajustes, precisa desse recomeço. Eu preciso que o outro também queira. É preciso aí desse auto-perdão. Então, para eu recomeçar qualquer situação, eu preciso do perdão, eu preciso aceitar a minha história. É a autoaceitação. Parar de ficar reclamando, de ficar culpando, e aí vem o terceiro passo para esse recomeço, que é a gratidão. Quando a gente está passando uma situação difícil, é natural. O que você mais faz? Reclama. Você reclama porque qual é a emoção que a gente sente? De tristeza, de dor. Eu sinto uma emoção de desânimo, de humilhação. Eu não sei qual é a emoção que você está sentindo hoje. E aí você fica ali reclamando disso. Que o meu marido é ruim, que o meu marido já fez isso comigo, que isso já aconteceu na minha história. Vê que os 3 passos do recomeço, eles são ligados. O perdão, a autoaceitação e a gratidão. E aí a gente fica ali reclamando. E a gente esquece de agradecer o que tem de bom. A gente esquece de apreciar o que tem de bom no casamento. Porque o nosso foco se volta para aquele problema e a gente fica reclamando. E quanto mais a gente reclama, mais a gente vai ter motivos para reclamar. Então, a palavra de gratidão, a gente ser grato, é muito importante para esse recomeço. Dentro de um relacionamento, já foi provado cientificamente que a cada uma emoção negativa, eu preciso de 5 emoções positivas para equilibrar essa emoção negativa. E aí eu te pergunto, quantas vezes você tem reclamado durante o seu dia? Quantas emoções positivas você tem cultivado no seu relacionamento? Muitas das vezes a gente passa a maior parte ali. Quando a gente está assim, não vendo a luz no fim do túnel, a gente fica ali com aquela venda nos olhos e fica só reclamando. E a gente reclama o dia inteiro, a gente reclama o tempo todo. E quanto mais você reclama, mais você traz isso para você. Então a gente precisa praticar a gratidão, buscar agradecer e ver o que tem de bom. Porque quando você já passa a agradecer, você já vai mudar esse brilho nos olhos, essa forma diferente de ver a vida, de olhar para o seu relacionamento. E quantas vezes você encontrou com amigos, encontrou com pessoas e você fica ali com aquela lista de reclamações. E quanto mais você reclama, mais você traz essa energia para dentro de você, mais reclamação, reclamação. Então a dica aqui é você olhar para o seu relacionamento. Eu tenho esse problema. Então, eu preciso de ajuda? Eu não consigo resolver sozinho? Eu preciso de ajuda? Eu preciso de informação? Então, eu preciso encontrar a ajuda certa. Não dá pra gente ficar reclamando com toda pessoa que a gente encontra. Ou com aquela pessoa, eu não sei se você tem uma amiga assim, aquela amiga que vira pra você e fala assim, você precisa ser feliz, larga esse casamento, não tem mais jeito, larga isso, deixa essa pessoa, já te fez sofrer demais. E o único conselho que a pessoa consegue te dar é para você se livrar da situação. E será que se você se livrar da situação, se você optar por uma separação,
você de fato vai resolver esse problema na sua vida? Ou você vai criar outros problemas, novas consequências, novas dores? É isso que você tem que pensar. Primeiro, você precisa dessa transformação, desse recomeço dentro de você, com você mesma. E aí sim, você vai pensar, é possível mudar? E eu tô aqui para te dizer que quando a gente se transforma, quando a gente transforma as situações do nosso casamento, o outro vai mudar. Vai mudar, porque você vai agir diferente. A gente transforma a nossa realidade em nossa volta. Só que o meu foco não tem que ser na mudança do meu marido. Eu vou fazer isso para o meu marido mudar. Não. Você vai mudar a sua realidade. Você vai transformar o seu casamento. E aí sim, você vai mudar a reação do outro. Então é preciso, nesse recomeço, a gente pensar nessas 3 palavras. E quantas vezes a gente vê casamentos desabando, casamentos acabando, e o protagonista, aquela pessoa, o ator principal da história, que é você no seu casamento, tá deixando a história passar, tá deixando mais um dia começar, mais um dia de sofrimento, mais um dia que essa pessoa te magoa, mais um dia que o seu marido faz coisas que você não gosta e você fica ali sofrendo. E o pior de tudo, a vida passa. E quando a gente olha para trás e a gente vê quanto tempo eu vivi nesse sofrimento, quanto tempo eu fiquei ali parada, sofrendo isso, e tá tudo bem. Tá tudo bem se você não sabia fazer diferente. Se perdoe. Mas agora eu tô aqui para te dizer que há uma saída, há uma forma de te resgatar dali. E comece com esses pequenos passos. É o recomeço. Comece perdoando, comece aceitando a sua história e com a gratidão. E se você precisa de ajuda, essa ajuda tem que ser no local certo, com a pessoa certa, com alguém que vai realmente curar as feridas. Não foi à toa que eu pus esse nome no meu método, a cura do casamento. Quantas vezes a gente recebe informações paliativas? A separação, inclusive, às vezes vai ser só uma coisa paliativa. Você vai curar aquela dor na hora. Mas será que vai resolver a sua dor? Será que vai resolver a sua necessidade de se sentir amada? A sua necessidade de viver um relacionamento harmonioso? Pode ser que sim. Pode ser que você encontre uma pessoa que você vai viver isso. Mas não é esse. Se você não se curar, se você não mudar o seu comportamento, provavelmente você vai viver as mesmas coisas. Então, primeiro, olhe para o seu casamento, para essa decisão, para essa escolha que você fez na sua vida. Você só precisa agir da forma correta e transformar essas situações. Porque a vida ela é feita de situações para a gente aprender e evoluir o tempo todo. Ao invés de a gente olhar para esse problema no nosso casamento e ver como um problemão, como uma situação sem solução, vamos olhar como uma oportunidade para eu aprender. Eu sei que tem situações que geram muita dor, que talvez você esteja aí muito machucada. O que fazer, Silvana, com essa dor? Você precisa primeiro se curar. É ir na cura, ir na causa. Por que eu estou vivendo mais disso? Por que essa situação está se repetindo comigo? E você ir lá curar essa ferida. Vamos parar de viver essa situação, parar de se repetir isso que você está vivendo e curar a dor na raiz para você não repetir isso mais. Porque se você continuar agindo da mesma forma, isso só vai se repetir na sua vida. Essa é a minha proposta. E eu quero te fazer aqui hoje 3 perguntas para você refletir aí durante o seu dia, nesse processo de transformação, nesse processo de recomeço. A primeira é: qual é a sua capacidade de recomeçar? Você está disposta a recomeçar? Você está disposta a entender que hoje é um dia novo, que é diferente, que você pode hoje começar a transformar essa situação que você está vivendo no seu casamento? Então, qual é a sua capacidade de recomeçar? Você vai começar a mudar e vai desistir? Você está disposta de ir até o fim? Que é a segunda pergunta. Quais são as suas atitudes diante de uma falha ou de uma derrota? Deu errado. O que você faz? Você desiste?
Ah, então o casamento não deu certo, é melhor a gente optar pela separação, eu desisto. Ou você vai transformar essa situação que você está vivendo hoje. Você vai saber o que você precisa fazer para transformar hoje essa situação. Você é uma pessoa que insiste ou que desiste fácil? Como está hoje a sua vontade de transformar essa situação? Você precisa entender que para você ter a chance de viver algo diferente, para você viver algo diferente, você tem que estar disposta a essa transformação. Eu estou aqui para te dizer, eu já passei por isso, eu já estive aí, já achei que não tinha solução para o casamento. Mas a única forma da gente transformar, o primeiro passo é a gente querer, a gente entender esse recomeço. Eu preciso entender que eu preciso recomeçar. E se eu estou vivendo isso ainda, é porque tem alguma coisa que eu ainda não aprendi. Tem alguma coisa que eu preciso aprender para transformar essa situação. É por isso que a gente está ali, vivendo aquilo, porque a gente ainda não superou essa fase. Porque quando eu aprendi isso, quantas coisas eu acabei no meu casamento? Quantas coisas isso eu não vivo mais, é natural. São coisas que hoje eu não passo mais por isso. Porque eu aprendi a fazer, eu aprendi como conviver com aquilo. E pronto, você vira aquela chave. Você não precisa mais passar por isso. Então, o objetivo de hoje, do nosso tema de hoje, de salvar o casamento, é você entender primeiro a transformação e o recomeço. E resumindo aqui, são 3 palavrinhas que você vai refletir no dia de hoje. Sobre o perdão, sobre a autoaceitação. Será que você está aceitando sua história? E a gratidão. Faça uma lista hoje. Faça uma lista. Quais as coisas? Será que tem coisa para você agradecer hoje no seu casamento? Quais são as coisas que você tem que agradecer desde que você se casou? Quais são as coisas boas? Tenta listar. Tem motivos hoje para você agradecer? Minha proposta aqui hoje é isso. Vai mudar o foco. Mude o foco no dia de hoje e tenta fazer uma lista de coisas que você tem que agradecer. Quantas vezes a gente quer conversar algo com o outro, a gente quer pedir alguma coisa para transformar no nosso casamento e a gente já chega brigando, a gente chega discutindo, a gente chega cobrando o marido e a gente não consegue sair dali, porque a gente só pega de forma negativa, a gente pega ali, a gente começa a gritar, a gente começa... É por isso que geram as discussões, as brigas. A gente quer resolver tudo da nossa forma, a gente quer pegar aquela emoção de raiva, a gente quer jogar em cima do outro. Eu quero empurrar isso no outro, você é culpado, você está me fazendo sofrer isso. E aí você faz uma lista de coisas negativas, de coisas que você tem reclamado. Vamos mudar essa emoção, vamos mudar para a gratidão, vamos agradecer o que você tem para agradecer. Comece assim hoje, essa é a minha proposta. O que você tem hoje para agradecer nesse relacionamento, nesse casamento? Faça hoje uma lista, é uma atividade que eu estou deixando aqui para vocês. Faça uma lista das coisas que você tem para agradecer. E faça essa pergunta para você. Eu vou desistir ou eu estou disposta a mudar? Eu estou disposta a transformar. E olha, cada novo dia é uma nova chance para você recomeçar. E tudo é assim, a natureza é assim, a natureza se transforma o tempo todo. Só que tem uma coisa, a natureza não para, os rios não param, nada para, as plantas elas não param de crescer, todos os dias elas crescem, todos os dias o rio está fluindo, ele está correndo, ele não para. E a gente também não pode parar, porque se você parar, se você desistir do seu casamento hoje, você vai sofrer. E é por isso que existe até mesmo a depressão, a ansiedade, as doenças psicológicas. E o casamento, ele vai afetar a sua saúde. Vai afetar. Porque se você parar, se você desistir, aí não tem jeito.
E a frase que eu quero concluir aqui hoje essa live, a frase que eu quero terminar: só desista de desistir, porque desistir não é opção. Só desista de desistir. A vida continua, hoje você teve um novo dia e uma nova chance de recomeçar. E você pode sim transformar a sua história. Porque se você está aqui me ouvindo, se você ouviu aquilo que eu tinha para te dizer, se você está buscando informações para transformar o seu casamento, é porque isso é possível para você. Porque a gente só consegue ver, a gente só consegue ser aquilo que a gente consegue ver. E se você está aqui, é porque você está disposta a viver essa transformação e porque você acredita sim que o seu casamento pode ser diferente. Então eu estou aqui para te dizer que é possível, basta você querer esse recomeço. E ele começa aí pelo perdão, pela autoaceitação e pela gratidão. Agradeça e não desista, porque você pode sim transformar essa situação que você está vivendo. Porque a sua essência é de felicidade, é de ser feliz. O resto são as emoções. Se eu estou sentindo raiva, se hoje eu estou muito nervosa, se hoje eu estou triste, tudo isso são emoções. Mas a sua essência é a felicidade. Você está aqui para ser feliz. Só que você tem os desafios para você aprender, para você superar, para você escalar esses obstáculos. E vamos lá, vamos aprender. Vamos aprender o que fazer com cada situação que está passando. E a cada vez que você superar uma situação, você vai vendo que vai ficando mais leve, seu casamento vai ficando mais harmonioso e você vai ficando mais próximo de viver aquilo que você precisa viver. Então, essa é a mensagem de hoje, desse recomeço. E a atividade de hoje, faça aí a sua listinha da gratidão. Quais as coisas que você tem que agradecer hoje no seu casamento e evite ficar reclamando, evite ficar no foco nas coisas negativas, cuide da sua emoção, viva mais emoções positivas. Um grande beijo e até a próxima live, até o próximo vídeo, nos vemos por aí, tá bom? Um grande beijo!